Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo à aula número 19 de língua portuguesa e também ao mês de dezembro. É o último mês de atividades que nós temos em 2020. Espero que você seja produtivo e esteja aqui comigo até o final. Nós já estudamos vários gêneros do campo jornalístico midiático. Estão lembrados? Nós estudamos a notícia, a reportagem. Vocês, inclusive, escreveram uma reportagem sobre o coronavírus em Canarana. E aí nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre isso. Os jornais, principalmente as notícias, tentam captar o presente, aquilo que está acontecendo agora, nesse instante, certo? Isso aí vocês já sabem. Será que teria como, então, um jornal publicar um texto captando esse presente e, mesmo assim, sendo subjetivo, apresentando a visão da pessoa, uma visão mais livre, reflexiva, divertida e até mesmo literária, quase como uma história? Será que tem como encontrar esse tipo de texto nesse ambiente jornalístico? Pois é, nós vamos estudar a crônica. E a crônica é um gênero textual que fica assim, entre o campo artístico literário e entre o campo jornalístico, ok? Por isso que eu comecei falando sobre jornal, mas ela é mais do artístico literário e a gente vai ver mais detalhes ao longo da aula. A palavra crônica tem origem no idioma grego e vem de cronos. O que significa cronos? Tempo. Então ela está muito ligada ao tempo. Que tempo? Do agora. Qual que é o meio de circulação da crônica? Ou seja, onde que eu vou encontrar esse texto? Eu posso encontrar no jornal, tanto impresso quanto digital, numa revista e também em blogs e sites. O olhar do narrador da crônica, ele se volta para várias questões. Vocês vão perceber. Por exemplo, questões políticas, questões relacionadas à arte, ao cinema, ao futebol e até mesmo ao humor. Então, tudo isso aí que está na nossa sociedade, que faz parte da cultura e que é de interesse social, de interesse coletivo. O texto oferece liberdade ao cronista. Quem que é o cronista? A pessoa que escreve a crônica, ok? Então, o cronista pode ser generoso com alguma causa social, se importar, por exemplo, com questões relacionadas ao racismo, questões relacionadas à inclusão, por exemplo, também questões relacionadas ao maltrato de animais, enfim, várias são as coisas que ele pode se mostrar generoso dentro daquele texto. Ele pode ser engraçado, bravo com alguma coisa que tenha acontecido e ele não gostou, poético, expressando mais questões de sentimento, de relação entre as pessoas, e também político, falar, por exemplo, sobre a compra e venda de votos, que é uma coisa errada, falar sobre corrupção, entre outras coisas. Por isso, né, pessoal, por causa dessas diferentes visões que eles podem apresentar e até mesmo desse jeito mais literário, alguns textos têm uma linguagem bem parecida com aquelas que a gente encontra nos contos, nos romances. E aí, a depender dessa linguagem que ele utiliza, e a depender também da aceitabilidade do público desses textos, se o público gostou ou não, ele pode reunir esses textos que ele publicou em jornais e revista e transformar em um livro. E tiveram vários autores que fizeram isso. Por exemplo, aqui a Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabine, Paulo Mendes Campos, Rubens Braga. E uma coisa muito importante sobre a crônica que vocês devem se atentar, são textos curtos, mais ou menos ali uma página, 2 páginas no máximo. E aí não é uma coisa muito complicada não, pessoal, é como se fosse uma conversa entre amigos. Sabe quando você pega um assunto e você quer debater com seus amigos, você quer apresentar a sua visão para eles, ou quando você conta uma história que aconteceu no dia para seus amigos não estavam lá, então você vai contar o que aconteceu? Basicamente é isso, só que em formato de texto, ok? Então não tem nada muito complexo. Será que existe alguma semelhança entre a crônica e o gênero meme? Sim, aquele meme que a gente publica na internet. Será que tem alguma semelhança? Será que a crônica é tão longe assim da nossa realidade? Ou será que ela é mais próxima do que nós imaginamos? Em primeiro lugar, olha só, os gêneros memes e crônicas são textos produzidos a partir de fatos que acontecem no dia a dia, né? Coisas do cotidiano. E aí, olha só, embora eles tenham linguagens diferentes, né? Pois os memes são textos bem curtinhos e com linguagem mista, ou seja, linguagem verbal e não verbal, textos e imagens.
As crônicas são narrativas em prosa. Então, essa é a diferença, né? Enquanto um tem linguagem verbal e não verbal, a crônica é uma narrativa em prosa, né? Um texto lá dividido em parágrafos. Mas ambos pertencem a situações do cotidiano. Tanto o meme quanto a crônica vai querer representar, vai querer abordar coisas que acontecem no dia a dia, corriqueiras. Por exemplo, aqui, lembra quando o Instagram parou de mostrar o número total de likes das fotos? E aqui as pessoas produziram vários memes sobre isso. E aí também teve outras pessoas que produziram crônicas a respeito disso. Então é sempre assim, é uma visão a respeito de uma coisa que acontece no cotidiano, uma coisa que acontece no dia a dia, nesse presente. E aí, tanto o meme quanto a crônica costuma fazer isso. A outra semelhança que acontece é pelo uso do tempo verbal no presente. Lembra que eu falei que ela está muito vinculada ao agora, a esse instante? Então, por isso, a crônica normalmente é escrita no presente. Por exemplo, lá, a pessoa escreve: desço, aciono o alarme e entro. Todos os verbos aqui estão empregados no tempo presente, ok? Então, vamos à leitura? Vocês farão a leitura de um texto chamado Um Pouco de Pão. Ele foi escrito por Lucinda Nogueira Persona. Então, aqui está o texto, vocês devem abrir a apostila no PDF. Leia com bastante calma. Se existir alguma palavra que você não sabe o significado, pegue ali o dicionário, pesquise, ou então dá um Google. Pesquisa que também o Google tem dicionários online, ok? Então, você vai ler o texto com bastante calma e a gente vai fazer algumas questões depois. Mas antes de ir para as questões, eu queria dizer para vocês o seguinte: esse texto que vocês estão lendo foi publicado no ano de 2000, então já tem um tempinho, e foi na época do Natal desses anos 2000, ok? E ele foi publicado também no jornal A Gazeta, e depois ele foi republicado na revista Picture, ok? Então vamos lá para o desafio, para nossas perguntas. Número 1. No início do texto, a narradora diz: meu destino se parte num antes e num depois, porque um pequeno episódio inevitavelmente toma corpo e continua fantasma. Isso significa que algum fato marcante acontecerá naquele momento. Você consegue identificar esse fato? Então, qual que é o fato que acontece ali logo em seguida? 2. No texto, a narradora se utiliza da descrição para que possamos fazer uma foto mental dos personagens da história. Nós já até conversamos sobre isso lá nas aulas presenciais. A gente vai criando uma imagem no nosso cérebro como se fosse uma foto. A. A moça que atende está visivelmente estafada, desculpa, boca lacrada e olhos taciturnos, de modo que apenas escuta o meu pedido. Por essa descrição, a atendente parece estar cansada, já agindo mecanicamente. Por qual motivo essa pessoa poderia estar assim? Ache no texto um trecho que justifique sua resposta. Então, para complementar a número 2, eu sugiro que vocês pesquisem o significado de estafada e taciturno. Releia a questão, né? Que ali na questão também já dá uma dica que parece que ela está cansada, e aí a questão quer saber, né, por qual motivo que você acha que a pessoa está desse jeito. E você vai ter que justificar sua resposta com uma partezinha do texto. Então, precisa copiar um trechinho que tem a ver com o que você colocou de resposta. B. Agora veja esse trecho. Um homem alto, segurando uma sacola de pães quentes, pega o seu troco no caixa e sai acompanhado por uma menina que é a cara dele. Olha só a pergunta. Dois personagens são apresentados, um homem e uma menina. Qual a característica deles? A partir dessa frase, podemos deduzir que eles têm um grau de parentesco. Que tipo de relação eles têm? Então, olha só, são duas perguntas na mesma questão. Qual a característica deles e qual tipo de relação que eles têm? Né? Eles têm algum grau de parentesco? O que eles são um do outro? C. Um outro personagem aparece na história. Olha como a narradora fala dele. Denota meia-idade, é negro, barbudo, está descalço e veste uma camisa suja e rasgada. Devagar, ombros ao peso das agruras, peito cheio de tremores e costelas salientes. Por essa descrição, quem você acha que essa pessoa é? 4. Releia este trecho. O senhor pode me fornecer um pouco de pão?
Esse me fornecer me intriga. É um pedido de compra a prazo ou um outro jeito diferente de pedir esmola? Não sei. O proprietário, empapado de suor, desagradável e contrariado, resmunga entre seus bolos e pães. Não, não posso. Logo a seguir, insensível, despacho o mendigo que sai bruscamente com o jeito acostumado ao não. Olha só, tem que prestar muita atenção no que está em negrito, ok? Com um jeito acostumado ao não. Na sua opinião, por que esse homem está acostumado ao não? O que que acontece? Qual que é a situação desse homem? Será que ele já passou por essa situação várias e várias vezes? Será que ele já pediu esmola em outros momentos? Será que tem muitos anos que ele está em situação de rua? Pensa aí. Então, por que que ele está acostumado ao não? Ok? E nós temos a atividade complementar. Então, como vocês puderam perceber ao longo de toda a aula, a crônica é um texto narrativo, na maioria das vezes, nem todas, mas normalmente é um texto narrativo e ela lida com questões do cotidiano, do dia a dia. E aí eu quero saber na atividade complementar, cite 3 situações do cotidiano que a gente passa em 2020 que poderiam ser temas de uma crônica, ok? Então, até a próxima aula aí, qualquer coisa, falem comigo no Teams ou no WhatsApp. Façam as tarefas e me entreguem, ok? Vocês têm até meio-dia para isso e até a próxima.